Nos anos 2000, bem no comecinho, quando a tecnologia estava se expandindo e começando a aparecer um pouco mais na nossa sociedade, foi nos apresentado muitos anúncios, muitas promessas de uma estética bem marcante numa geração. A Aerofruit. A Aerofruit não era simplesmente uma promessa vazia, um anúncio promissor, mas sim uma saudade, um sentimento. Ele trazia não só um futuro, ele trazia paz, ele trazia verdades dizendo que o mundo seria um lugar muito melhor, muito mais lindo, muito mais brilhante, muito mais claro, ao mesmo tempo que ele estaria evoluindo. É muito bonito você ver como essa estética ela vem sendo cultivada, vem sendo guardada com um carinho enorme, mas você vê essa sensação de otimismo, de paz, de nostalgia e saudade, mas você consegue explicar o porquê especificamente essas imagens tão estranhas, tão únicas e irreais com o futuro de agora te prendam dessa forma que te prenderam? É hoje que vamos saber disso. As empresas geralmente vendem as coisas com interesse, com promessas irreais e até muito imaginárias do normal, mas naquele tempo, principalmente com a estética Aerofruit, as empresas não estavam vendendo apenas o computador em si, elas estavam prometendo uma esperança ao mundo, estavam prometendo um futuro tão bonito, tão esperançoso, que aquilo marcava as pessoas olhavam aqueles anúncios, aqueles aparelhos, aquelas imagens e paisagens de uma forma tão bonita, porque não estava se falando de um produto em si, estava se falando de um futuro, sabe? E isso que pegava muito mais. É como se o Aerofruit dizia que estamos caminhando para este futuro e por muito tempo acreditamos nisso. Mas até que os anos se passaram e a tecnologia evoluiu, os celulares ficaram mais rápidos, a internet ficou mais poderosa, a inteligência artificial apareceu dominando tudo, o futuro realmente chegou. Só que não parece aquelas imagens que nos marcaram tanto. Hoje convivemos com notificações constantes, com excesso de informação, com fly, com ansiedade, comparação nas redes sociais, algoritmos disputando a nossa atenção. O futuro aconteceu mesmo, mas não era o futuro que a gente imaginava. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem uma saudade, uma emoção tão estranha quando vê as imagens de Aerofruit. Não é apenas nostalgia, claro que não. É como se estivéssemos olhando para uma promessa que nunca foi cumprida. Existe uma ideia estudada por pesquisadores da cultura e da memória de que nós também podemos sentir falta de futuros que imaginávamos viver, mesmo que eles nunca tenham existido de verdade. Porque a nossa mente ela não cria expectativas apenas sobre o passado, ela também cria expectativas sobre o amanhã. E quando esse amanhã nunca acontece, fica uma sensação difícil de explicar. É como se tivéssemos perdido alguma coisa, mesmo sem nunca tê-lo. Então, talvez seja por isso que a Aerofruit voltou a fazer tanto sucesso, a ser lembrado e visto por aí. Ele nos lembra de uma época em que acreditávamos que a tecnologia seria mais humana, mais leve, mais simples, e o mundo seria um pouco mais colorido do que hoje em dia. Não sentimos falta apenas dos computadores ou dos celulares antigos por serem mais simples, mais brutos. Sentimos falta da esperança que aquelas imagens carregavam e traziam para nossos dias, da sensação de que o futuro seria um lugar melhor. Isso mostra uma coisa muito interessante sobre a nossa mente, e às vezes nós não sentimos saudade apenas das coisas que vivemos, também sentimos saudade das coisas que imaginávamos viver, porque expectativas também criam memórias, promessas também deixam marcas. E quando milhões de pessoas crescem olhando para a mesma visão de futuro, essa visão acaba fazendo parte da nossa identidade e do nosso carinho. Talvez seja por isso que a Aerofruit emocione tanta gente até hoje. Não porque ele seja apenas uma estética bonita e rara, mas porque ele representa o futuro que parecia possível. Um futuro que inspirava esperança, que esperava viver. E mesmo que ele nunca tenha existido, uma parte de nós ainda sente falta dele. Porque às vezes, a maior saudade que podemos sentir é daquilo que nunca chegou a acontecer.